Olá, seja bem-vindo a essa aula de computação na nuvem. Você já parou para pensar o que é computação na nuvem? O que significa isso? Quando nós temos uma nuvem e temos computadores na nuvem, o que significa isso na prática? É o que nós vamos tratar nas próximas aulas. A computação na nuvem, ela faz parte do nosso dia a dia hoje. Por quê? Porque se você imaginar que hoje você tem um computador na sua casa e você instala um aplicativo onde você pode usar esse aplicativo, você tem uma conexão ali Wi-Fi na sua casa onde você coloca o seu celular, coloca os seus computadores plugados ali com a senha, mas somente você tem acesso àquela rede. Na internet, nós temos uma rede chamada internet, como se fosse o Wi-Fi do mundo. E aí você conecta os dispositivos na internet, onde você pode usar os aplicativos, não somente os seus locais, como a gente diz, quando está instalado no seu computador, está na rede local. Quando está na internet, você pode utilizar e qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode utilizar. Pense aí no aplicativo de pedir comida, um aplicativo de assistir filmes online, por exemplo, a própria rede social. Então você consegue acessar isso no mundo inteiro. Então, quando falamos de computação na nuvem, é como se esses computadores com esses aplicativos instalados estivessem conectados numa rede chamada internet e você pode utilizar isso no mundo inteiro. A computação em nuvem permite que você deixe de pensar numa infraestrutura como hardware e passe a pensar nela e usá-la como software. O que significa essas palavras? Né? Infraestrutura, hardware, software. Quando você, vamos citar um exemplo, como eu citei anteriormente, você tem um computador na sua casa e você tem uma rede Wi-Fi. Isso é uma infraestrutura local que você tem. Então, na infraestrutura como software, eu tenho somente a utilização do aplicativo. Eu não tenho esse hardware. Não é necessário eu ter um computador potente na minha casa para eu utilizar um aplicativo. Simplesmente eu abro o meu celular, eu acesso esse aplicativo e as informações são ali mostradas na minha tela. Então, quando nós temos uma infraestrutura tradicional, né, nós tínhamos computadores ali muito poderosos e ligados em rede, muitas vezes alguns servidores com bastante memória, com bastante espaço para guardar arquivos. Quem trabalhou em empresas que tinha centro de dados, por exemplo, precisava montar uma rede local de profissionais qualificados para montar essa rede e plugar esses computadores e eles iam se conversando entre si. Então, quando você estava na rede da empresa, você subia uma planilha, compartilhava com seu amigo e ali você fazia tudo numa rede local. Então, tem alguns problemas dessa infraestrutura que a gente chama de hardware. Hardware é tudo que é referente à máquina física. Todas essas máquinas físicas, elas dão muito trabalho, elas precisam ficar ligadas, elas precisam de energia, precisa de ter uma sala refrigerada muitas vezes, ou hacks específicos, né, para utilizar. Então, qual que é a ideia da computação em nuvem? Ela quer trazer esse modelo de computação tradicional, que era o qual eu estava falando, de máquinas grandes. É porque aqui nessa imagem a gente pode ver um servidor muito grande. Mas, por exemplo, a gente pode pensar pequeno também. Numa pequena empresa, você teria uma partição dessa já com alguns servidores. Né? Servidores são nada mais que computadores que estão ali na rede estão servindo para todos aqueles arquivos. Por isso que a gente chama de servidores. Quando a gente fala nesse modelo tradicional, precisava de espaço, precisava de atualizações de sistema operacional, de hardware, e tudo isso demandava muito custo e muito trabalho. Mas com a computação em nuvem, a infraestrutura ela vem como um software, ou seja, eu acesso aquele servidor, eu não preciso saber aonde que ele está instalado, apesar de que temos como saber, né? Mas eu uso aquilo de uma maneira mais flexível, eu consigo solicitar mais hardware de uma maneira utilizando como se fosse um aplicativo. Então eu tenho formas online de fazer isso, de configurar. No final das contas, quem é especializado em infraestrutura vai estar trabalhando lá nas máquinas físicas no mundo onde elas estão instaladas. Mas para nós que vamos utilizar essa infraestrutura, tanto localmente quanto nas nossas empresas, nós podemos apenas consumir esses serviços pela nuvem, ou seja, através da internet. Então, quando a gente fala sobre esses modelos de serviço em nuvem, nós tivemos uma grande evolução. Por quê? Quando você tinha aquelas máquinas instaladas lá na sua empresa, você dependia muito do ciclo de vida
quanto ia durar a utilização, o tempo de vida do ciclo da sua empresa. Por exemplo, se você tinha que guardar 2 teras de arquivos naquele armazenamento, quando acabava esse espaço, você tinha que ir lá e comprar uma máquina e agregar aquela máquina à sua infraestrutura. Ou quando você tem um computador na sua casa, você tem um servidor, por exemplo, e você tem um HD com 2 teras e você precisa aumentar aquele espaço, você tem que comprar um outro HD e plugar. Isso dava muito trabalho. Mas na infraestrutura como serviço, que é o modelo de computação em nuvem que foi trazido através, né, da computação em nuvem, nós temos esses servidores disponíveis mais num data center, ou seja, num centro de dados em uma região do mundo, em algum local do mundo, mas eu tenho uma interface para eu comprar esses servidores, receber o acesso remoto deles. Então eu vou acessar pela internet, fazer as instalações que eu preciso, tem os mecanismos de segurança, mas eu consigo contratar isso online sem instalar uma máquina sequer na minha rede local ou na minha empresa. Então esse modelo de infraestrutura como serviço, ele traz essa possibilidade de você contratar servidores como se você estivesse contratando qualquer outro serviço na internet. Então é o primeiro nível ali de computação em nuvem. O segundo modelo, que é plataforma como serviço, eu já tenho a minha infraestrutura e algumas plataformas prontas já para eu utilizar. Por exemplo, eu quero comprar um servidor, mas eu não quero instalar nele as aplicações, sistemas operacionais. Eu quero que já venha instalado e eu não quero gerenciar as versões do meu banco de dados, por exemplo. Então eu tenho um serviço de plataforma na nuvem. Eu quero uma computação que já venha pré-configurada e gerenciada pela provedor de nuvem. Então, normalmente, quem vende esse serviço são os provedores de nuvem, como a AWS, por exemplo. Mas aí na plataforma como serviço, eu tenho não só a máquina, o servidor por trás, mas eu também tenho a plataforma pronta para eu utilizar. Conforme você vai aumentando esse nível de utilização, você tem menos controle ali nas aplicações, em configurar as versões específicas, né? Apesar que a cloud te dá uma certa flexibilidade, mas quanto mais para a direita aqui no modelo, mais gerenciado pela cloud. Você tem menos controle dos recursos, porque isso é gerenciado online, mas você também tem um ganho muito rápido. Por exemplo, no último modelo de nuvem, a gente pode contratar um serviço como serviço aquela aplicação. Eu não preciso instalar nem a aplicação dentro do meu servidor. Ou seja, eu quero contratar, por exemplo, eu quero contratar um sistema de conteúdo, como o WordPress, por exemplo. No modelo em nuvem, eu posso ir lá e contratar isso como serviço. Esse software ele já vem instalado com os servidores adequados, com o espaço adequado que você selecionou ali, e ele vai disponibilizar para você somente o acesso às aplicações. Você não precisa nem alterar a infraestrutura daquela aplicação e você tem ali um blog de conteúdo já pronto, por exemplo, sem precisar você conhecer de infraestrutura, conhecer de versões do sistema, simplesmente você vai atualizando ali para a última versão e você tem um modelo de software como serviço. Então, os 3 modelos de computação, que eles são muito importantes para essa base, esse fundamento de conhecimento na nuvem, são IaaS, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, que é o PaaS, e software como serviço, que é o SaaS. Então, o significado em inglês da palavra infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. Por isso que ele tem uma diferença ali para a semântica do português. Mas esses 3 modelos principais de serviços em nuvens. Mais para frente vocês vão aprender as categorias de serviço e vão poder identificar onde se enquadra cada serviço vendido na nuvem ali, em qual modelo de computação na nuvem. Tá? Falando sobre os modelos de implantação de computação na nuvem, nós temos 3 principais modelos, que é o modelo simplesmente na nuvem, ou seja, eu tenho todos os meus servidores num data center ou num centro de dados, que é o local onde tem as máquinas físicas, em qualquer lugar do mundo, e eles estão plugados via internet e eu tenho acesso remoto. Então esse é um modelo em nuvem, está lá na rede da internet, disponível nos data centers e você pode utilizar. Quando eu falo do modelo de deploy, do modelo híbrido, eu tenho uma infraestrutura local, ou seja, eu tenho a minha empresa com alguns servidores, com aplicações rodando, com banco de dados, alguns servidores de arquivos, mas eu também tenho a nuvem, por isso que é híbrido. Uma parte é na nuvem e outra parte é local, e é chamado também muito conhecido como on-premise.
Então, quando você tem uma infraestrutura on-premise, que a gente chama, é uma infraestrutura local, que ela não está na internet. Mas você pode abrir uma VPN para alguém acessar remoto, você pode passar pela internet, mas ela nativamente está dentro dos servidores locais ali da empresa. Né? E quando nós temos aqui o último modelo, nós temos ali um modelo de nuvem privada, onde eu consigo instalar as ferramentas da nuvem dentro da minha infraestrutura local e eu vou disponibilizar só na minha rede privada. Então ela não vai ser disponibilizada na internet. Então esses três modelos, que é nuvem, híbrida, né, e a nuvem privada, ali nós temos esses são os principais modelos de implantação da nuvem, tá? Seguindo. A semelhança entre a AWS, por exemplo, e a ATI tradicional. Aqui nós temos vários tipos de serviços. Para quem não está familiarizado, não se preocupe, porque ao longo do curso você vai aprender o que é cada termo ali, você vai ter um aprofundamento. Mas, por exemplo, falando do espaço de TI tradicional, no local, a rede local, eu tinha instalado firewalls, eu tinha que instalar ACLs, eu teria que ter administradores ali na parte de segurança. E na AWS eu tenho grupos de segurança, eu tenho ACLs de rede, eu tenho o IAM, que vocês vão aprender também, que é um serviço ali para você gerenciar os grupos, os usuários e as políticas. Mas nós temos ali também na camada de rede, descendo um pouquinho mais, nós temos roteadores, nós temos ali pipelines de rede, switches, cabos, tudo conectado para funcionar os seus computadores. Que na nuvem nós temos, por exemplo, na AWS o Load Balancer, ou a VPC, que seria a analogia àquela rede Wi-Fi local, ou a rede local seria o Amazon VPC, Virtual Private Cloud. No caso da computação, a categoria computação, nós temos servidores locais, servidores Windows, servidores Linux, ali todos plugados naquela rede ou conectados naquela rede. Na AWS nós temos instâncias do EC2, que elas suportam vários sistemas operacionais, e as AMIs, que são imagens. Então, falando um pouco ali sobre o armazenamento e o banco de dados, né, nós temos ali o sistema DAS, SAN, NAS, para quem entende um pouco mais sobre armazenamento, né, os tipos de armazenamento, RDBMS são sistema gerenciador de banco de dados. Nós tínhamos tudo isso instalado ali na rede local, até hoje grandes empresas têm, mas na AWS nós temos serviços que atendem exatamente a mesma funcionalidade, como o Amazon EBS, o Amazon EFS, o Amazon S3 e os bancos de dados na nuvem. Então, essas são as semelhanças. Você vê que nós temos tudo que oferecia, que era ofertado antes, de maneira local. Agora nós temos disponíveis em serviços ali na AWS, que vocês vão aprender. Aonde que estão esses serviços? Aonde que eu contrato? Aonde que eu olho? Aonde que eu navego? Isso tudo vai ser um conteúdo que vocês vão entender como utilizar isso a partir ali da sua própria internet, da sua própria máquina local. Então, resumindo, nessa sessão com os conceitos básicos, o termo computação em nuvem se refere à entrega de recursos de TI sob demanda por meio da internet com pagamento conforme o uso. A computação em nuvem permite pensar em sua infraestrutura e usá-la como software. Existem três modelos de serviço em nuvem, IaaS, PaaS e SaaS. Existem três modelos de implantação em nuvem: nuvem híbrida, nuvem híbrida e no local, ou nuvem privada. Praticamente tudo que você pode implementar com a TI tradicional também pode implementar usando o serviço de computação na nuvem. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.